Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E a filosofia faz parte do nosso dia a dia, mas nem todas as pessoas têm a oportunidade de estudá-la mais a fundo. Pensando nisso, começa amanhã um curso de filosofia à maneira clássica, oferecido pela Nova Acrópole. E hoje você vai saber como funciona esse curso e como participar. Parece o diretor da Nova Acrópole que está aqui conosco, Hinaldo Breguês. Obrigado pela sua presença aqui na nossa mesa de debates. Para começarmos a nossa conversa, o que seria exatamente filosofia à maneira clássica? Filosofia é um termo que, pelo que se conta, a gente surge através de Pitágoras, um grande filósofo grego, que é o amor ao saber. Ou seja, todo ser humano ele tem perguntas e por isso ele necessita de respostas. Essa busca autêntica por respostas, motivada pelo amor, isso é o que se denominou, é o que surgiu pela expressão filosofia. Filosofia à maneira clássica é um resgate de várias escolas tradicionais de filosofia que existiram ao longo da história da humanidade. Tanto escolas do Oriente quanto escolas do Ocidente. Escolas da Índia, da China, do Japão, do Egito, da Grécia, de Roma. O curso de filosofia de maneira clássica ele tem como objetivo fazer uma excursão cultural, passeando por várias dessas civilizações antigas, resgatando o que há de melhor entre elas. Hinaldo, o que é a Nova Acrópole? Qual a natureza jurídica? A filosofia à moda clássica é o estudo da história da filosofia ao longo do tempo? Uma excelente pergunta. A Nova Acrópole, até o próprio nome, ele é uma homenagem à filosofia. A Acrópole, ela era um fenômeno arquitetônico na Grécia, um monumento. Vem de Acropolis, que significa cidade alta. Em Juiz de Fora a gente tem um bairro que ele é popularmente conhecido como Cidade Alta, que é o bairro São Pedro. Lá tem uma agência bancária que o nome da agência é Acrópole, porque Acrópole significa isso. Ou seja, a Cidade Alta, ou a Acrópole, na Grécia Antiga, era um prédio que ficava no ponto mais alto da Grécia, que tinha como finalidade reunir os seres humanos, artistas, poetas, filósofos, escritores, para que eles pudessem compartilhar boas ideias. A Nova Acrópole, juridicamente, é uma associação cultural, é uma organização internacional presente aí em 5 continentes. Já existe, ano que vem, a Nova Acrópole comemora 60 anos de existência, com parcerias internacionais, como, por exemplo, já realizou eventos com a Unesco, organizada pela cidade de Bruxelas, que delimita e organiza as organizações de associação cultural no mundo. E a Nova Acrópole tem como finalidade atuar em resgatar os princípios da filosofia, o resgate dos valores do ser humano, através do estudo da filosofia à maneira clássica, como nós denominamos. Uhum. E por que fazer, né, esse seminário, né, tão aí empolgante aí para o pessoal? Como é que vocês chegaram aí nessa esse tema ele é bem empolgante, né? Ou seja, o ser humano ele é do tamanho daquilo que ele se atreve a fazer, porque isso é como nós enxergamos. O ser humano ele guarda um potencial imenso. Isso é o que a Nova Acrópole trabalha, um método de educação que é um pouco diferente. Ou seja, nós entendemos que a educação ela vem de eduzir, ou seja, extrair do ser humano o que ele tem de melhor, extrair do ser humano o que ele possui. Ou seja, não é jogar coisas dentro do ser humano, mas fazer com que, através de um processo pedagógico, formativo, você consiga desenvolver as suas potencialidades. Todos nós temos partes mais altas e todos nós também temos partes mais baixas. Essa acrópole é como se ela fosse algo dentro do ser humano, ou seja, uma parte mais alta que nós temos dentro de nós e que, através de um processo pedagógico, através de um processo formativo, você pode aprender a desenvolver isso, a estimular as suas partes mais altas. No bloco anterior, vocês estavam falando sobre futebol, sobre esporte, e isso é um tema totalmente relacionado com a filosofia. Por exemplo, na Nova Acrópole de Juiz de Fora, que é a escola que eu dirijo, nós montamos recentemente um time de futebol, simbolicamente chamado de os Capivaras do Paraibuna. A gente brinca que a gente só trabalha com futebol arte, porque quando o gol é feio, ele não vale. A gente anula. Por quê? Qual que é a ideia disso? A ideia vem de resgatar o espírito olímpico. A ideia das Olimpíadas,
As Olimpíadas elas surgiram na cidade de Olímpia. Era uma comemoração na Grécia, onde reunia-se todas as cidades, ou boa parte das cidades-estados que existiam naquela região. Se essas cidades elas estavam em guerra, eles paravam a guerra para iniciar a Olimpíada, porque por detrás disso havia uma ideia, um ideal de superação. A palavra atleta, ela vem de aquele que luta. O atleta é um ser humano que luta contra as suas limitações. Ele não luta contra um outro. O adversário, ele é um símbolo para que ele possa demonstrar essa luta que ele tem que fazer com ele mesmo. Ou seja, isso está diretamente relacionado com o universo da filosofia. Esse interesse do ser humano de crescer, de se desenvolver, de buscar um sentido na vida. Ou seja, o que a gente está fazendo no mundo? Qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido da morte? Reinaldo, eu já iniciei um curso lá, uma ocasião, há muitos anos, e gostei muito. Fala para os nossos telespectadores aonde fica e como fazer as inscrições, quem pode participar. Sim, essa atividade ela vai ser feita amanhã às 19 horas, quinta-feira às 19 horas, na sede da Nova Acrópole de Juiz de Fora. Fica na rua Delfim Moreira, número 43, no centro, na rua do Hospital HTO, em frente ao Hospital HTO, praticamente. Para você se inscrever, basta você enviar um WhatsApp com o seu nome, e-mail e telefone para o telefone da escola, que é 99132-3232, ou você pode entrar em contato com a nossa escola mesmo, 3216-3980. Para a aula de amanhã, as inscrições elas são gratuitas, basta você informar o seu nome, e-mail e telefone para a gente colocar no banco de dados da escola e iniciar a atividade. Além dessa aula, desse curso que vocês vão dar amanhã, vocês têm outras reuniões permanentes, ou como é que funciona? Isso, a Nova Acrópole ela é uma escola. Juridicamente é uma associação cultural, porque ela não tem fins lucrativos, é formada totalmente pelo esforço voluntário. Eu sou diretor da escola, mas eu sou voluntário da Nova Acrópole. Profissionalmente eu sou professor também, sou professor de oratória, sou professor de liderança, mas todo o trabalho que eu faço para a filosofia, eu faço espontâneo. Eu brinco que eu não sou um profissional da filosofia, eu sou um amador, porque eu faço porque eu amo, eu faço porque eu sou apaixonado por isso. Isso até lembra muito a filosofia hipocrática. Eu tenho muitos alunos que são da área da medicina e até recentemente fiz uma palestra também, falei um pouco sobre saúde, numa faculdade de saúde. Hipócrates ele trabalha com a ideia de que quando você não coloca amor no que você faz, você adoece. Quem não ama, adoece. A filosofia é uma ferramenta, é um método para fazer com que você descubra o amor pelas coisas mais simples da vida. Pelas coisas mais simples. Às vezes, pelo óbvio que passa despercebido. Uhum. Por favor. É muito oportuno. Olha o que nós estamos aqui reunidos fazendo. Usando das palavras para expressar e divulgar a filosofia através do nosso programa da TVE, Dona Jane. Para você ter uma ideia, o quanto as Olimpíadas do nosso país levou a todos os recantos desse mundo, que é onde existem as guerras, tanta coisa, e tanta gente andando pelas estradas. As grandes potências poderiam usar a filosofia das nossas Olimpíadas para que fosse irradiado para o mundo inteiro, a todos os seres humanos. E eu espero que Deus te proteja muito, porque você está nos dando a oportunidade de trazer ao mundo, porque o seu programa vai para o mundo. Então, que Deus proteja o ser humano. Muito obrigado. Nossa conversa vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Voltamos com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com o Hinaldo Breguês, ele que é diretor da Nova Acrópole. Amanhã tem um curso de filosofia, a maneira clássica por lá. Estamos conversando sobre isso. Agora, Hinaldo, qual que é a procura
quando são realizados cursos como esse? Você vê que há esse interesse da população a conhecer filosofia? Isso é incrível. Há muito interesse. Há muito interesse porque o ser humano ele tem muitas perguntas e necessita de respostas. E quando você não encontra respostas para suas perguntas, isso é muito angustiante. Isso traz uma angústia muito grande. Então, o aluno mais ancião que eu já tive, vamos dizer assim, ele tinha 91 anos. E alunos mais novos que eu já tive tiveram algo em torno de 14 anos, porque a gente tem um curso de introdução à filosofia de maneira clássica, que ele é para adultos, o pré-requisito é aqueles que têm acima de 18 anos, e tem aquilo que a gente chama de Janus, que é a filosofia aplicada aos jovens, que são para aqueles que têm menos de 18 anos. Só há essa diferença, porque é uma covardia você pegar um jovem e deixar ele simplesmente sentado numa cadeira e fazer um diálogo. É preciso que você tenha mais atividades, né? Uma curiosidade, no período antigo, na Grécia também, antigamente o professor, que hoje é conhecido como professor, antigamente ele era chamado de mestre, ele tinha autoridade. E o que hoje é conhecido como aluno, ele era um discípulo. Então o mestre ele se reunia com seus discípulos, muitas vezes com 12 discípulos, um número bem simbólico, em homenagem à mitologia grega e aos seus representantes. Ia para o campo, sentava debaixo de uma árvore, com aquela sombra gostosa, e dali inclusive origina a palavra a árvore, platear, daí se origina a palavra plateia, que eram aqueles que sentavam na sombra, né, à sombra dessa árvore. E era um local onde eles iam se desnudar, é um local onde eles iam ficar nu, ou seja, não tirar a roupa, né, mas tirar as máscaras, se revelarem de forma autêntica, se revelarem de forma verdadeira, porque esse é um papel de uma escola, fazer com que você revele a verdade do ser, revele o que você é de maneira verdadeira, não que você assuma um formato por conveniência, porque você tem interesse de agradar a uns ou a outros. Esse é o papel da escola, esse é o papel da Nova Acrópole, esse é o papel do curso de filosofia. Se tem algo que eu garanto a qualquer um que for na escola, em que eu dirijo, na escola da Nova Acrópole de Juiz de Fora, é que ele vai se questionar sobre coisas extraordinárias referente à vida, referente ao universo, ao ser humano. Ou seja, ele vai se defrontar com enigmas que vão deixar a vida de fato muito mais emocionante. Rinaldo, acontece lá com você na sua escola, tipo assim, a pessoa chega lá cheia de dúvida. Por que eu existo? Essas são as perguntas básicas que todo mundo faz. Por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer? Como que eu estou? Aí tem uns que ainda começam a se punir, né? Eu não estou fazendo direito, eu quero assumir. Então, o que acontece com os seus alunos lá? Depois que eles terminam entre aspas, porque sempre uma dúvida surge outra. Sim. Né? Mas quando eles satisfazem alguma coisa dentro dele, ele vai embora ou ele permanece? Ou ele continua a busca? Temos ambas as situações. Isso. Né? Às vezes por razões de diferentes situações ou diferentes compromissos, nós temos aqueles que têm que viajar, têm que mudar de cidade, mas a experiência que eu tenho tido aqui em Juiz de Fora é que todos, por mais que não continuem a estudar outras matérias, porque a escola ela tem outras matérias além do curso de introdução, eles guardam a escola com um carinho muito grande. Ou seja, tem a escola como uma referência muito grande porque, de certa forma, em algum momento marcou, disse algo importante, válido para você. E eu tenho aqueles alunos que entendem que filosofia é para a vida inteira e continuam estudando filosofia de maneira clássica. Né? A filosofia, eu trabalho com a ideia de que você tem que fazer aquilo que faz sentido para você. E se faz sentido para você, se tem a ver com você, se você entende que é válido, que é como se diz, que é bom, nobre, belo, continue. Porque não tem por que interromper isso. Esses cursos são pagos. Os cursos, a Nova Acrópole ela se mantém através das atividades que ela promove, através de alguns cursos, porque nem todas as atividades são pagas. Por exemplo, essa atividade de amanhã é uma atividade de apresentação
do curso de Filosofia Maneira Clássica. Fica o convite para todos vocês conhecerem a nossa escola, o nosso espaço. De fato, é um ambiente muito agradável, muito acolhedor e que propicia essa troca de boas ideias. Você está acompanhando aí o número na tela, né? E esse número de celular é do WhatsApp também, né? Exatamente. Ele é um WhatsApp da escola. Você pode mandar o seu nome e e-mail para se inscrever para participar dessa palestra de amanhã, às 19 horas, quinta-feira, na Rua Delfim Moreira, número 43, no centro. Vocês têm livros lá também, tem uma biblioteca sim. boa lá, A Nova né? Acrópole do Brasil, ela tem trabalhado questões inéditas. Ela tem feito parceria com um grande professor de São Paulo, o Dr. Seabra, e ela tem publicado obras originais, ou seja, inéditas na língua portuguesa. Obras de Cícero, por exemplo, obras de Plotino, que não tinha no português, e através da editora Nova Acrópole, isso tem chegado para a gente aqui no Brasil. Reinaldo, no fundo, a filosofia ela tem uma abrangência muito grande, né, no sentido de busca de conhecimento, vamos assim dizer. E é importante, o governo discute muito isso, a reinserção nos cursos médios, a filosofia. Tiraram e modificaram, Sim. e estão tentando voltar. E é de suma importância esse retorno, né, para que todos possam estudar filosofia e não ver filosofia apenas como uma abstração. Com certeza. Eu defendo muito essa ideia, embora as questões elas são até mais delicadas, porque quando você gosta de matemática, provavelmente é porque você teve um excelente professor de matemática. Quando você gosta de história, é porque você teve um excelente professor de história. E o problema não é da história e nem da matemática. Ambas são maravilhosas. O problema é como você apresenta isso. Então, a questão da filosofia ela envolve muito também a maneira como você ensina, o método que você utiliza para ensinar, porque senão é semelhante na Inglaterra. Muitos jovens não gostam de Shakespeare. Por quê? Porque é obrigado a estudar Shakespeare nas escolas. Assim como no Brasil, muitos não gostam de Machado de Assis porque você é obrigado a estudar. E é apresentado isso de uma forma muito traumatizante. Então, a filosofia maneira clássica é uma forma de apresentar a filosofia de uma maneira didática. Ou seja, a filosofia não é digna somente dos grandes doutores intelectuais, PhDs. A filosofia é algo simples, que está na vida de todo ser humano. Então eu tenho alunos que são doutores da UFJF, eu tenho alunos que são pessoas simples, eu tenho alunos que são taxistas, ou seja, eu tenho alunos que são seres humanos, homens e mulheres idealistas que têm interesse de buscar respostas. Rinaldo, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa mesa de debates. Aproveitar para agradecer também a presença do José Maria, do Dr. Eduardo, que estiveram conosco, nossos debatedores, doutora Jane Aragão, Dr. José Augusto, e muito obrigado pela sua presença. Lembrando que a partir de amanhã, até o dia 23 de setembro, a mesa de debates começa a receber os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. Nosso programa vai funcionar de uma forma diferente. A cada dia nós vamos receber um candidato para responder a perguntas dos nossos debatedores sobre diversos temas de interesse da população. A candidata de amanhã é Maria Ângela, do PSOL. E lembrando que nós voltamos, portanto, amanhã às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora, e você assiste a reprise do programa de hoje a partir das 7h05 da noite, após o Jornal da TVE, ou através do YouTube, pelo canal da TVE Juiz de Fora. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.